O ser humano conhece a escassez há muito tempo. E nossos antepassados aprenderam que deveriam mudar para sobreviver. Com o tempo, eles aprenderam também a cultivar. Mas a forma com que o faziam também mudava. E daí aprendemos que o que não muda é coberto pelo tempo. Pois o tempo na nossa realidade não para. Não só isso, ele está acelerando. E a nova velocidade está alterando tudo. Uma realidade que se sobrepõe ao próprio tempo. Passado e futuro estão acessíveis e conversam entre si em um volume de dados humanamente impossível de acompanhar. Onde você está no tempo? Disrupção industrial. Trouxe dois convidados aí, expert no assunto, né? O Luciano e o Anderson, da MCC Consultoria. Sejam muito bem-vindos a vocês dois, é um prazer. Quero agradecer vocês pelo aceite do convite, né, para esse bate-papo aqui, né? Para a gente estar trazendo aí sempre um conteúdo para a área industrial, né? E nós já falamos de MA com a Gil, já falamos de MP, faltava o ME, né? Melhoria específica. E nada melhor do que você, do que a consultoria da MCC, para nos ajudar nesse material, nesse trabalho, tá? Boa noite, Luciano, tudo bem? Boa noite, Richelle, tudo ótimo, cara. Cara, Boa noite, fala um pouquinho de você, Luciano, já vou entrar aqui e já cortar aqui a pauta. Quem é o Luciano? Luciano, vi que alguns amigos já entraram ali, já conhecem bem, mas vamos apresentar aí para quem não me conhece ainda. Eu sou o Luciano, tenho aí mais de 25 anos de experiência na implementação da filosofia de TPM, né? Eu costumo dizer que é filosofia, né? Iniciou a carreira lá na Unilever em 96, quando a gente iniciou o TPM no Brasil, aí, se for pensar, foi uma das primeiras, né? Teve Pirelli, SKF, logo a Unilever em seguida aí. Então, na época que nós recebíamos os primórdios aí da JPM na implementação, né? Então, começamos a carreira como auxiliar de produção, operador, mecânico de refrigeração, depois analista, coordenador do programa, né? E, por fim, aí, depois de uma carreira de alguns anos na Unilever, passei por outras consultorias, fui para a Heineken, né? Trabalhei ainda na época de Sincariol, Brasil Quirin e Heineken também, né? A gente vê que tem muitos que entraram aí, seguiram esse processo estão lá da Heineken até hoje, inclusive, né? Passando por Skin, Heineken, Brasil Quirin e Heineken. Fui para a Nestlé, passei alguns anos na Nestlé como corporativo também de excelência operacional, pela IP, né, aqui em Camparo, e atualmente estou na MCC Consultoria, né, acho que há 3 a 4 meses aí na MCC Consultoria, aprendendo muito com esse time da MCC e também nos clientes que nós temos ativos aí, né. Eu costumo dizer que é uma troca constante de conhecimento, né, quando a gente vai trazer aqui, a gente fala que vai fazer um evento como esse, não vamos ensinar nada, né, nós vamos aprender e trocar conhecimento e experiência, né, acho que isso é bacana, viu, Letieri? Muito bom aí, muito obrigado pelo convite, Letieri. Que bom, cara. Eu me sinto honrado da sua presença. Tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente na Skin Cariol, né? Você me deu uma advertência. Brincadeira, pessoal, brincadeira, deu nada. É só para quebrar o gelo aqui. Que bom, cara. E o Anderson? Quem é o Anderson Polato? Eu chamei de polaco, mas não é polaco, é Polato, né, Anderson? Como é que tá, Anderson? Tudo bem? Anderson? Polato, tá ouvindo? Vamos ver se ele volta aqui agora. Polato, Anderson, na escuta? Olá, pessoal, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu já ia fazer sinal para ti aqui, porque nós estávamos rindo de você e você quietinho, não tô entendendo. O Luciano se apresentou aqui, falou um pouquinho da carreira dele, aí eu gostaria de saber, falar o pessoal te conhecer um pouquinho, quem é Anderson Polato, né? Polato, não polaco, que nem no Rio Grande do Sul, né? Polato. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Bom, meu nome é Anderson Polato, eu sou natural aqui de Valinhos, iniciei a minha carreira na antiga GC Lever, atualmente Unilever, como mecânico de manutenção na década de 90, e sempre trabalhamos com o TPM, né? Então foi uma escola muito importante aí na minha carreira, do Luciano, do Fábio Baragueto, que é o meu sócio na MCC também, e foi no período onde o JPM nos ensinava, o IMAI como braço direito da JPM no Brasil, na época com a IMC. Então, nós só temos que agradecer toda essa ajuda que nós tivemos no início da nossa formação e que hoje nos possibilitou estar aqui com a MCC Consultoria, ter o Luciano conosco, né,
grande profissional, um grande amigo, desde a época de Unilever. E hoje aqui estamos um pouquinho para falar de melhoria contínua, né? De melhoria específica, e contamos aí com a participação de todos e estamos aí à disposição. Obrigado, Anderson. Muito obrigado pelo aceite do convite. Tá? É uma honra estar aqui batendo um bate-papo com a MCC Consultoria, tá? Cara, o currículo de vocês é invejável, né? Só empresa de top, de renome, né? Que bom, então tem uma bagagem. Não vamos falar em idade, né, Luciano? Que a gente... Opa, por favor, Thierry. Não vamos tocar nesse assunto aqui. Então vamos tocar no que interessa, né? Falar um pouquinho de melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Eu sei que tu tem um material, que preparou um material para a gente aí, então agora fique à vontade, a aula é sua, Luciano. Legal, deixa eu só uma que eu vi essa semana para compartilhar com o time aí, com o pessoal, né? Que falou que eu pareço caminhão de prefeitura, caminhão de lixo da prefeitura. Novo de ano, mas tá acabadinho aí de rodagem, velho. Pessoal, a ideia é a gente dividir aqui em três partes aí a apresentação, tá? Vamos falar um pouquinho dos conceitos do pilar de melhoria específica, né? Aí o Polato vai entrar, aprofundar bastante com relação às perdas, a medição das perdas, vai trazer um pouco do OE para a gente. Depois eu retomo um pouco com a árvore de perdas e o tema de grupos de melhoria, né? Como a gente atua. A intenção é a gente não ficar passando muito slide, a gente reduzir ao máximo o conteúdo, né? Porque vai falar de um pilar, a gente acaba estendendo muito, né, com relação ao material didático. Então a gente tentou enxugar ao máximo para realmente proporcionar um bate-papo, né? Essa é a ideia. Isso. Em alguns momentos vão ter algumas enquetes que eu gostaria que vocês participassem aí, respondendo no próprio chat, tá? E no final a gente abre mais para as respostas aí. Vocês podem ir colocando as perguntas ao longo da apresentação, o Letieri, nosso mediador, ele vai controlando para a gente. Se a gente não conseguir responder a todos, nós vamos estar no Globopay no final do dia, no final da noite. Amanhã a gente se encontra no Mais Você, no meu encontro. Nós estamos em todas as redes aí com vocês, tá? Bacana. Isso mesmo, pessoal. Dúvidas aqui, questionamento, fique à vontade, bem dinâmico, tá? Coloque no chat aí as dúvidas. Já adianto, não sei se você pode contar, vai ter um exercício de matemática ali depois, Luciano? Tem um cálculo aí para fazer depois, que eu tô sabendo, hein? Exatamente. O Polato vai liderar um exercício com todo mundo aí na sequência. Bora lá, pessoal. Legal. Pessoal, fique à vontade para interagir mesmo, viu? Bem à vontade mesmo. Vai colocando as perguntas, nós vamos compartilhando aí. Deixa eu só adiantar o note aqui para controlar a visibilidade aqui por conta da apresentação. Já está na tela, né? Tá sim, tá aparecendo. Quer que você traz mais algum comentário na solução? Não, depois eu já fiz um merchan no início, né, com um novo vídeo, né? Depois no final eu faço outro merchan aqui, deixa tranquilo. Legal, está visível. Eu estou acompanhando no outro computador, parece que está meio delay aqui. Já tá aparecendo, tá aparecendo aqui, pode continuar. Pessoal, não dá para falar de TPM ou falar dos pilares se a gente não entrar numa visão de supply chain, né? Quando a gente olha para o TPM, ele tem algumas níveis de profundidade de implementação das metodologias e a sua abrangência, né? E ele começa com a abrangência em fabricação, um make, né? Mas logo ele já vai olhando para fornecedores, para cliente, e depois ele começa a olhar para toda a cadeia, né? A gente costuma dizer que é do end-to-end, né? Na estrutura. Aí a gente focando no início da implementação, no processo produtivo, se a gente pensar aí numa fábrica, né? Esse slide aí eu costumo dar os créditos aí para o nosso amigo Fabiano França, né? Ele acabou compartilhando algum material, a gente sempre tem utilizado para ilustrar aí o sistema produtivo, né? Acho que vale a pena reforçar o crédito dele. Não sei se ele está aí com a gente já. Basicamente, no processo produtivo, nós temos equipamentos, né? Que vão fazer toda a transformação. As pessoas, né? Por mais que a gente está em indústria 4.0, muitos processos automatizados, digitais, mas a gente depende muito das pessoas e, por fim, os processos, né? Tudo isso para garantir uma transformação. Mas aí nós dependemos do quê? Dos nossos fornecedores, né? Que nos fornecem aí desde energia, insumos, né? As próprias matérias-primas, né? Para que isso entre no nosso processo produtivo. E, por fim, que haja toda uma transformação, né? Desse insumo para que gere os produtos ou subprodutos, né? E é o nosso produto no final. Muitas vezes vai para um outro processo subsequente, né? Se a gente pensar em cliente interno, cliente externo, e muitas vezes vai parar diretamente aí na gôndola do supermercado, né? E assim sucessivamente, dependendo do cliente ou consumidor que a gente consiga atingir no nosso processo. Mas, enfim, quando nós entramos com uma unidade X aí de insumos, nós não conseguimos ter a mesma unidade X, né?
de produto acabado. A gente acaba tendo perdas, muitas vezes inerente ao processo, e muitas vezes seja resultantes ou mesmo causais aí, né, ou causais resultantes dentro desse processo. E essas perdas nós costumamos dizer que ela é a diferença, né, da condição ideal que nós esperamos, né, que é dentro de uma lista técnica, de uma receita de produção, vamos chamar assim brutamente, entre X e saia X, produto acabado no final, né? Essa é a grande expectativa. E aí, para a gente garantir cada vez mais a proximidade dessa condição ideal, né? Cada vez mais entregar esse produto, né, com a qualidade que é a percepção do cliente, na expectativa do cliente, a gente precisa garantir exatamente o famoso aí, os 4 M's e 1 T, né? Onde é o método, a gente tem tudo muito bem padronizado, bem procedimentado, né? Isso é onde acabamos tendo gaps, muitas vezes, nas operações. Equipamentos, máquinas, né? Se a gente não tem um maquinário realmente confiável, né? Dentro de um processo muito grande de preventiva, de confiabilidade dos ativos, né? Para garantir também essa condição ideal. A parte de material, né? Os insumos, uma boa matéria-prima para que a gente realmente consiga garantir essa condição ideal. Por fim, as pessoas, né, o elemento fundamental aí nas organizações para essa transformação, e o tempo. Né? De nada adianta a gente ter toda essa transformação, mas não ser no tempo esperado pelo nosso cliente. Né? E exatamente esses 4 M e 1 T é que a gente acaba tendo que garantir as condições básicas de cada um deles, para que no final estejamos muito próximo da nossa condição ideal aí, para a entrega dos produtos. E essa condição ideal é o que a gente garante muitas vezes, garantindo os padrões, né? Garantindo o que a gente chama aí do arroz com feijão do dia a dia, né? Da nossa base, tá? Baseado nisso, nós temos, né, perdas e desperdícios. Aí a primeira jogada para vocês aí, para me ajudarem aqui na continuidade, eu tomar uma água. Qual a diferença, pessoal? Consegue colocar no chat para a gente de perda e desperdício? Boa, boa. Diferença de perda e desperdício. Olha só, pessoal, bacana, hein? Por favor, aí vamos colocar no chat aí a diferença. Não vale a consultar a internet, hein? O Google, não vale. Tem que ser agora. Você vai me ajudando aí, Thiago? Quanto à apresentação, o pessoal tá quieto hoje aqui, o pessoal não tá conversando. Mas agora, daqui a pouquinho o pessoal interage. Já tem uma pesquisa, aqui, tem uma pesquisa já no ar, né? Seu departamento de manutenção possui muitas perdas, né? Aí 70% sim, 30% não. Isso já tá. Nós vamos fazer outra enquete aqui daqui a pouquinho. Tá, pessoal? Escrevam aí para nós a diferença de perda e desperdício. Quero ver, hein? Lá, eu vou consultar minha apostila. Eu vou olhar minha apostila aqui para ver aqui. Minha apostila de ME aqui, de ME. ME ou ME? Como é que o pessoal chama, Luciano? ME, né? Melhoria específica. E muitas vezes MF, né, Letieri? A gente ouve muito melhoria focada também, né? Até por conta da tradução da metodologia, como Focus Improvement, né? Então o pessoal usa muito também a melhoria focada, tá? De algumas empresas. Tiago respondeu: desperdício é aplicar mais recursos do que o necessário. Opa! Uma palavra que eu vi essa semana aí, esbanjar, né? Esse é esbanjar, né, Thiago? Esbanjar. E a perda? Perda. O Marco respondeu aqui, ó. Perda não se reaproveita. Desperdício vai além do que se deve utilizar. Boa, boa. Entendeu? Quem mais? Vamos lá. Ó, perda é quando os recursos são limitados. Exato. Dá um spoiler aí, o Luciano. Vamos lá. Pessoal, então, basicamente, a perda, né? Acho que as definições que trouxeram estão muito próximo disso, né? É você se privar de alguma coisa que você possuía, né? Que você já tinha. Aí tem o exemplo da ilustração que nos ajuda muito nessa percepção, né? Nós temos um balde aí de 18 litros, vamos pensar assim, mas o balde está furado. Então, logo, você não vai ter mais os seus 18 litros, né? Do qual você possuía. Né? E com o tempo, você vai chegar muito próximo do zero, né? Esse aí é a definição da perda, né? E ela está muitas vezes relacionada com a condição, né? Se a gente olhar aí, é uma condição do nosso equipamento, vamos chamar de equipamento balde, né? Basicamente isso aí. E aí, quando nós vamos para o desperdício, é exatamente essa definição que trouxeram. Mau uso de alguma coisa, né? Você tem algo e você acaba
subaproveitando disso, né? E não acaba tirando proveito. Eu tinha um balde que era para eu possuir 20 litros, mas eu deixei lá minha torneira aberta e os 20 já viraram uns 30, 10 já sendo perda nesse processo, né? Então é exatamente essa diferenciação de perda e desperdício que a gente traz aí como exemplo, né? Tá, mas tem uma pergunta que eu recebi no WhatsApp aqui. Mas o ME trata a perda ou o desperdício? Ou os dois? Os dois, Letieri, porque tanto a perda quanto o desperdício devem ser identificados e mapeados nos processos, né? Então a gente acaba tratando os dois, tá? Bacana. É muito bom ter um conceito, porque às vezes a gente se pega muito nessa pergunta, né? De perda e desperdício. Legal? Bacana. Legal. E aí, para esse cenário de perda e desperdício, né, para esse gap da situação ideal para a situação atual, exatamente é o que a gente espera a aplicação dos pilares do TPM, não vamos entrar em cada um dos pilares, que não é o nosso foco hoje, mas o de melhoria específica. E eu costumo dizer que o melhoria específica ele é o cérebro do programa, né, de implementação. Ele é a torre de controle, onde ele garante o quê? O resultado. Né? Eu costumo dizer muito nas implementações que nós fazemos nas empresas, que aqui é onde está, que salva o sal da janta, né? É onde garante o final do dia e o pagamento do jantar. Né? A gente tem todos os outros pilares que garante a rotina, garante a evolução, o desenvolvimento do programa, mas se a casinha bonita, né, do TPM, dos pilares, mas se a gente não garantir o resultado aí, de nada adianta toda essa implementação, né? Vai gerar um desperdício, porque a gente vai esbanjar recursos e não vamos atingir o resultado esperado, né? E aí eu trago uma fala de um outro amigo nosso aí, que é de recursos, né? Se nós temos 3 coisas que a gente costuma dizer, né? Se nós temos pessoas para todas as atividades da empresa, se nós temos tempo para fazer essa implementação e nós temos dinheiro, não precisa de TPM, né? O TPM ou qualquer outra filosofia de melhoria contínua, exatamente para suprir essa necessidade e essa exceção dos recursos que nós temos, né? Então é um pouco da filosofia do ME. Luciano, peraí, volta ali um pouquinho, volta ali. Ele é o quarto pilar nesse item aí. Não necessariamente a implantação é o quarto, né? Tem empresas que começam com ele, né? Fala um pouquinho disso, como funciona para as pessoas entenderem dentro de um TPM. Cara, primeiro manutenção autônoma, melhoria específica seguinte, MP, como funciona essa implantação? Opa, vamos lá, Letieri. O Letieri não tá nada combinado, não, ele tá capturando aqui e tá bacana. Muito bem. Pessoal, só aproveitando a oportunidade aí também da imagem, nós temos 8 pilares de implementação, né? Mas vale ressaltar que a base aí, né, nós estamos olhando o 5S. Então, mediante qualquer implementação, né, seja de Lean, de qualquer um outro processo, até o WCM, né, propriamente dito, nós partimos realmente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto S, sucessivamente, para garantir realmente uma base, né, mínima de padronização, de disciplina, né, dessa cultura organizacional para sustentar essa implementação. E aí nós temos os 8 pilares da metodologia. Iniciou-se lá em 1971. Nossa, estamos falando de 50 anos, né? Quase a idade do Polato aí, ó. Em homenagem ao Polato aí. Pouquinho antes. Então nós iniciou com 4 pilares. Aí depois tivemos 5 pilares e no segundo ciclo da implementação, aí, a partir dos anos 80, nós tivemos os 8 pilares. Mas os 4 que começaram, nós chamamos de pilares da confiabilidade, ou os pilares básicos do TPM, né? E a manutenção autônoma, manutenção planejada, educação e treinamento e melhoria específica. Mas eles têm um sincronismo de implementação e esses 4 acabam sendo implementados exatamente junto, tá? Às vezes começa com melhoria específica, até para identificar se a empresa já tem uma boa quantidade de dados, uma boa confiabilidade dos dados, os seus indicadores, as suas perdas, né? Inicia com ele até para direcionar qual que é uma área piloto, né? Por onde nós vamos iniciar. Quando a empresa já tem essa base de dados já de confiabilidade, de confiança, ela já olha para a perda, já olha para a sua gestão de perdas, ela já está estruturada, aí nós já temos como definir um piloto para a implementação. Porque, de novo, voltando para o recurso, né? Nós não temos a quantidade certa, a quantidade disponível de pessoas, de recurso financeiro e nem de tempo para a implementação. Então, a metodologia nos dirige para um piloto, para que ali a gente comece e tenha assertividade na implementação, que a gente aprenda com a implementação. Então, se já tem isso, nós vamos com os 4 juntos e a manutenção autônoma acaba sendo a locomotiva. Se ela não tem essa estrutura, né, essa base estrutural de informações, de gestão de indicadores, de
confiáveis das paradas e perdas, aí realmente a gente recomenda que comece com melhoria específica para ajudar no direcionamento. Lembra que eu falei que ele era o torre de controle, né? Então é ele que vai nos direcionar qual o caminho seguir. Eu começo com o MA em qual área, em qual linha, onde eu perco mais dentro da minha companhia, da minha empresa. Então ele nos ajuda nisso. Mas realmente os 4 juntos, com essa diferenciação muito leve de implementação entre ME e MA. Mas o MA, né, manutenção autônoma, acaba sendo o carro-chefe. Porque vamos startar o TPM, né? Olhamos para nossas perdas, direcionamos a nossa implementação para o resultado, onde vai trazer o maior resultado para a empresa, e aí vamos dedicar, então, a implementação nessa área específica. E depois a abrangência e profundidade, como nós falamos, né? E a manutenção autônoma acaba, primeira parte, treinamento. Aí nós já precisamos que a educação e treinamento esteja ao lado, né, nesse sincronismo, para garantir toda a base de capacitação e construção de competência, né? A hora que a manutenção autônoma dá o start da implementação, ela precisa, e é treinada nisso, é capacitada para isso, ela começa a identificar os problemas do seu equipamento. Quando ela começa a identificar os problemas, ela já starta o pilar da manutenção da planejada, né? Porque ela precisa ajudar na restauração das condições básicas, através da resolução das etiquetas, da formação técnica dos operadores. Então você percebe que os 4 vão muito juntos, mas tem esse leve aí de MA e ME no início, dependendo da maturidade dos dados da empresa. Não sei se Bacana. Entendi, não. Muito... Foi claro. Eu aproveitei para dar um ensejo geral. Aí o pilar controle inicial acaba já sucessivamente entrando na implementação, e os demais pilares sucessivamente, aí, como os pilares avançados, né, do programa, como os pilares de continuidade do programa, tá? Bacana. Legal. Pessoal, especificamente do ME, né, ele tem alguns objetivos aí, vamos pensar em alguns conceitos. A primeira coisa, né, é definição muito, muito clara desse time. Esse time realmente precisa ser um cara, as pessoas, né, que são da área de custos, de controladoria, são pessoas que já medem os apontamentos da companhia, já olham para o resultado da companhia, né, eles já são pessoas multifuncionais, é importante ter uma de cada área, né. E o grande papel desse time, de fato, inicialmente é identificar essas perdas. E até para poder direcionar qual o local e a melhor abordagem de início de implementação. Porque uma vez que ele começa a identificar, ele passa a priorizar, né, essas perdas, olhando para a árvore de perdas e direcionando os trabalhos, né? Eu costumo dizer que ele é o braço direito aí do diretor industrial, né? É onde que ele vai falar, olha, pode atirar no lado A, no lado B, no lado C, porque essas 3 aí vão garantir o seu resultado no final do período, né? Então, eu costumo dizer essa torre de controle por conta disso. Uma vez que ele identifica e prioriza isso aí, ele precisa gerar competência e fornecer metodologia para que os times multifuncionais atuem definitivamente nessas perdas, né? Atuando nas causas raízes e, de fato, resolvendo os problemas. E, muitas vezes, atuando também na governança, né? E quais o nível de governança para mensurar, medir, tratar cada uma dessas perdas em cada fórum elegível da companhia. Mais importante também, pessoal, nessa tratativa, é nós termos aí a contabilização financeira, né? Lembra que eu falei da beleza que é a implementação do programa, mas do quanto que isso tem que ser pago, né? No final do dia, toda essa estrutura ela tem que ter um payback garantido. E para isso, os próprios save dos projetos que são implementados, né, vão fazendo essa captura, né, do resultado. E essa captura, automaticamente, é para ajudar no incremento do custo da empresa, né, para que a gente realmente consiga entregar os melhores custos aí dentro da companhia. E não adianta só fazer essa implementação, reduzir essas perdas, mas também não ter a divulgação, né, bacana. A disseminação desses projetos, desses times, né? Tem que vender o peixe, né? Exatamente, Tatiana, porque aí vai gerando a cultura da melhoria contínua, né? Uhum. Então, cada vez mais, reconhecer os times, né, que estão dando resultado, que estão entregando os verdadeiros resultados para a companhia, reforçar, né, os que precisam aí de uma metodologia mais aprofundada, né, uma metodologia mais power para uma perda mais complexa, né? E também garantir a base, né, que nós chamamos de SDCA. Então, o pilar ME, além de estar olhando para o PDCA, olhando para frente, né, sempre olhando qual que é o seu plano de captura, né, para os seus objetivos, e também olhar o SDCA. O que ele vai fazer para ir garantindo a padronização de cada avanço, de cada incremento
dessa implementação, para garantir que os resultados realmente sejam efetivos e a gente não tenha a famosa frase aí que a melhoria vira pioria, né? Acaba voltando no processo, tá? Bacana. Depois, eu tenho mais perguntas aqui formuladas já, mas vamos avançar aqui para a gente não extrapolar o horário. Excelente. Aí, pessoal, basicamente, eu vou falar muito rápido, nós seguimos os 7 passos aí do ME. E ME é exatamente para isso. Reduzir as perdas e aumentar, maximizar a utilização dos ativos, né, para ter mais lucro para a companhia, né? É o que a gente busca, a maximização dos nossos ativos. Luciano, só, desculpe te cortar, fazendo um adendo. Eu acho tão legal a filosofia do TPM, porque são passos. Todos os módulos, tanto o MA, são passos, né? E os passos é sincronismo, cara. É tão legal isso ver funcionar. Você implanta o 0, o passo 1, passo 2, passo 3, e as coisas vão se encaixando, né, cara? As coisas vão acontecendo, porque as pessoas não entendem, às vezes, a dimensão. TPM, que saco isso. Vem o Luciano, eu lembro, reclamava de você sabe, né? Você sabe disso, não sabe? Aí veio o Luciano aqui, o gerente aqui de TPM, encheu o saco aqui de TPM. Aqui. Eu disse, não, cara, até eu reclamei de você uma vez. A vantagem é que nessa fábrica, né, Thierry, eu começava da linha 5, da linha de lata, que era muito extensa. Quando eu chegava na linha de vidro, eu já estava cansado, né? Então eu acabava saindo na porta da linha de água lá e não chegava até o final. Você se salvava muitas vezes. Eu que vim de frigorífico, né? Trabalhei muito tempo na frigorífico, não tinha TPM, assim, depois que eu entendi o conceito da filosofia, né, cara, eu sou apaixonado, é fantástico, legal. É fantástico, traz muito resultado, muito legal. E essa abordagem do passo a passo, né, é importante, né, como eu disse, né, já tem 50 anos que tem essa metodologia já implementada, né, e a gente vê sucesso em todos os países do mundo, né, tendo visto aí a premiação da JPM a cada ano, né, e os caras demoraram muito tempo, isso já é comprovadamente que dá resultado, que traz resultado, né. Então, às vezes, a gente começa a deparar em algumas companhias que já tentou implementar o modelo 3, 4, 5 vezes. E aí começa a mudar o nome, né? Não é mais TPM, agora é o MPT, é não sei o quê. Porque para tentar ganhar a credibilidade do programa, né? Mas aí começa a querer simplificar. Não precisa fazer isso aí, não. Isso aí se você já ir lá para o passo 6, você já avança. E não é, gente. Tem o passo a passo que, de fato, é para dar esse caminho, né? Eles trazem para a gente uma mudança, né, uma transformação cultural através dessa implementação. Por isso a importância de cada passo, né? Quando nós começamos a olhar esse sincronismo de cada passo do pilar de ME, com o pilar de MA, com o MP, com o ET e com os demais pilares, nós começamos a entender qual que é essa dinâmica, né? E no chão de fábrica é onde essa mágica acontece, né? E isso vai acontecendo muito, muito no automático. Beleza? Especificamente para o pilar ME, né? Então, de fato, o passo 0 é a estruturação desse pilar, né? Como eu já disse inicialmente também, é esse time multifuncional, uma pessoa de custo, uma pessoa de produtividade, uma pessoa de manufatura, importante é uma pessoa de manutenção desse pilar também, né? A gente trazer esse time para entender de fato, né? Identificar e entender essas perdas da companhia. Uma vez que está olhando para a perda da companhia, ela vai nos direcionar, né? Qual é o nosso norte. E com isso nós temos o que nós chamamos de área piloto ou processo piloto, né? Os processos gargalos. Poderia usar a teoria de restrição, N metodologias aí para nos ajudar a definir qual é a nossa prioridade, né? Qual a nossa priorização. Aí nós avançamos para o passo 2 e 3, é exatamente nesse nível ainda, entre 1 e 2, de estratificação, chegar no foco de atuação do pilar, né? De novo, tentando otimizar os nossos recursos, né? E atuando realmente no ponto onde vai trazer o melhor benefício. Aí traz um alerta, né? A gente sempre traz esse alerta para o pessoal, que é com relação à perda, muitas vezes, do volume, né? A perda em percentual do consumo, enfim, e a perda financeira. Porque às vezes a gente direciona todos os esforços para reduzir um consumo, e quando você vai olhar na sua árvore de perdas, né, a valoração daquilo, ela está lá distante da perda, né? Então sempre tem essa atenção, esse cruzamento, olhando para a perda de percentual e volume, etc., mas e o custo, né? Então não perca de vista o custo. Quando nós migramos para o WCM, ele tem o pilar de cost deployment. Então, ele nos ajuda muito nessa clareza e definição dos custos, né? No TPM, é o pilar ME que faz essa ponte. Então, nós não podemos nunca esquecer do custo, né? Porque é ele que realmente vai trazer a lucratividade da empresa, né? Uma vez que as perdas estão estratificadas, a gente já passa aí para a definição dos temas e preparação do plano dos projetos, né? Já começamos a ter nosso master plan de projetos. Uma vez que esse master plan desenhado, começamos a definir os times, né?
um líder para cada time, qual que é o target esperado para cada perda, é necessário um time ou mais times trabalhando simultaneamente para trazer aquele resultado, né? Olhando para essas perdas estratificadas, é algo que a gente consegue trazer para dentro da meta, somente com condições básicas de funcionamento dos equipamentos, dos ativos, ou não? Requer, de fato, a profundidade de uma análise, né? E aí, por fim, aplicar as atividades dos processos aí de solução de problemas, né? E melhorar o nosso processo. E, por fim, nada mais é do que colher os resultados, né? Capturar todo esse benefício que foi implementado, capturar o save de cada um desses projetos, garantir a expansão horizontal. Isso também é algo que as organizações acabam pecando muito, né? Faz uma melhoria numa linha, você olha para o parque fabril da empresa, 8 linhas parecidas, né? E demora muito, às vezes, para replicar essas melhorias, né? Para replicar esse projeto que foi implementado. Então, é muito importante também a gente sempre olhar para a abrangência, que nós conseguimos avançar para garantir aí toda a implementação. Pessoal, de forma rápida, né? Não queria gastar muito tempo aí com teoria, né? Com conceito. Mas traz os 7 passos para a gente aí, Letieri. Luciano, deixa. Eu tenho uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que virou agora, que é o nosso parceiro, né? É o Viola, da Tupi. Ele fez uma pergunta bem interessante aqui. Qual a visão da manutenção do pilar melhoria específica? Olha que legal. Eu não sei se quer falar isso no final, mas ele fez aqui qual a visão da manutenção do pilar de melhoria específica? Eu não entendi o termo da manutenção aí do Viola. Aquele que é a manutenção. Para manter o pilar, é isso? Eu não entendi. Eu acho que talvez o papel da manutenção nesse pilar, né? Não sei. Entendi. Boa. Se for isso aí, acho que é muito fácil. Gente, quando nós falamos aí das perdas, né? O Polato vai explorar um pouquinho mais nos próximos slides, principalmente quando a gente olhar para as perdas de OE. Nós vamos ver que grande vilã, principalmente no início da implementação do programa, são as quebras, né? As benditas quebras, né, Viola? Você conhece bem, né? E aí, a pessoa do link do pilar MP dentro do pilar ME vai ajudar nessa ponte, né? De quais as metodologias nós conseguimos estar implementando lá. O quão robustez nós estamos colocando nas nossas análises de quebra-falha, né? Qual a necessidade de entrar com ferramentas mais avançadas, por exemplo, das contramedidas para quebra zero, né, do próprio LIF, uma metodologia que a JTBM trouxe para a gente aí, para estimativa de vida útil dos componentes, dos ativos, né? Podemos entrar com RCM, né, com mais confiabilidade. Então, se for essa pergunta, Letieri, o link dessa pessoa é fundamental para suportar os projetos. E quando nós olhamos para outros projetos também da implementação do programa, muitas vezes, quando nós chegamos nas ações, os caras acabam viajando nas ações, né? E ações mirabolantes aí de melhoria. E o cara da manutenção, com toda a sua visão técnica, né, ele consegue nos ajudar aí pessoal, peraí, né? Aterriza aqui, não precisa de tudo isso ou não. Então, ele tem esse papel importante também. E até para a questão do planejamento das ações. Então, é importante por conta disso também, tá? Entre outras. Bacana. Vamos prosseguir, que tem mais pergunta aqui. Já tá no jeito aqui para o finalzinho a gente... Vamos lá, eu vou convidar o Polato para falar um pouquinho dos desperdícios e desdobramento das perdas aí, Polato. Vamos lá com a gente. Legal, pessoal. Bom, parabéns aí, Luciano, pela explicação. E como o Luciano disse, né, o pilar de ME, ele começa exatamente na identificação aí das perdas, dos gargalos aí em nossos processos. Então, aqui de uma maneira bem rápida, falando um pouquinho aqui dos desperdícios, né? Já pegando um conceito aí um pouquinho do Lean, junto com o TPM. Quais são esses desperdícios que nós temos? Estoque, movimentação, processamento, intelectual, falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de capacitação, espera, superprodução. Todos esses desperdícios, eles podem ser tratados através de programas ou projetos de melhorias. O Luciano, mais no final da apresentação, vai explicar um pouquinho sobre esses projetos de melhorias. Porém, na empresa, e aí até a pergunta do Viola, né? E aqui ele está colocando também que a meta dele é reduzir taxa de falha. Reduzir taxa de falha, a gente precisa aumentar MTBF, ok? Então, o tempo médio entre falhas, nós temos que aumentar o MTBF de uma forma consistente, ou seja, quebrar menos ao longo do período, ao longo do tempo. Tá?
E isso a gente enxerga aonde? A gente enxerga nos desperdícios voltado para o defeito, ok? Então, como o Luciano falou um pouquinho ali da questão do OAE, é aqui que a gente faz o link. Quando a gente pega os desperdícios ali voltado para defeito, ou seja, os problemas que nós temos nos nossos equipamentos, nos nossos processos, que acabam afetando a disponibilidade, que é um dos índices que nós vamos ver daqui a pouquinho aí, relacionado ao OAE, então nós medimos o OAE com esse objetivo, de entender quais são os processos, quais são os equipamentos, quais são os sistemas, subsistemas, componentes que a gente precisa melhorar aí nossas estratégias de manutenção, por exemplo, e aí buscar indicadores aí muito conhecidos na metodologia. MTBF, tempo médio entre falhas, quanto maior, melhor. Redução do MTTR, tempo médio para reparar, também são indicadores importantes para manutenção. Taxa de falha, né? Viola ali perguntando, eu vou fazendo aqui um bate-bola aí com o Viola. Aumentar a disponibilidade. Exatamente. Quebrar menos, MTBF alto, e conseguir reparar num tempo menor possível, MTTR baixo. Então, com esse objetivo aqui do OAE, vamos entender... Luciano, você pode ir mudando para mim? Tá, vamos lá. Ok. Então, com esse objetivo do OAE, nós podemos aí entender, né, quais são os cenários que as empresas hoje estão. Então, nós temos empresas hoje que estão no nível que a gente fala de baixo. O que é isso? OAE inferior a 40%. Tem o típico, onde o OAE fica em torno ali 60%, 70%. Classe mundial, né? Qualquer metodologia, qualquer consultoria fala dos 85%. Então, nós vamos ver o que é atingir um OAE de 85%. Time aí da Artvinco, time da Affinity, né? O time da Sorocaba Refrescos, começamos esse trabalho lá em 2015 e 2016, hoje uma planta com quase 80% de OAE. Nós sabemos que Sorocaba? Sorocaba Refrescos. Nossa, bacana. Hoje é um benchmark dentro do universo Coca-Cola Brasil. Sorocaba Refrescos aí com o direcionamento da Cláudia Jarra, do Danilo Ribeiro, que é o facilitador do programa, Alan, que é de manutenção, Kleber, que é da produção, a Meire, que é de qualidade, assim como o braço direitos dele, né? Omar, o Chiming. Pessoal, esse é um time que eu tenho muito orgulho de falar deles, porque a gente olha o resultado do OAE ao longo desse período, de 2015 até 2020, a gente percebe o quanto monitorar o OAE, o quanto você analisar as perdas, o quanto você ter as reuniões de pilar acontecendo, como o Luciano explicou. Eles também trabalham somente com os 4 pilares básicos e o resultado é extraordinário. Então, independente do segmento, independente da atuação da empresa, pessoal, medir, monitorar, analisar os indicadores, analisar as perdas, como o Luciano deu exemplo, análise de quebra-falha muito bem feita, times de melhorias estruturados, com foco na perda, com foco na redução, definições de metas smart, né? Aquelas metas que a gente consegue realmente mensurar e atingir. Isso faz com que qualquer segmento melhore. E, de uma forma geral, o OAE é um dos indicadores que o pilar DME tem que considerar com muito carinho. Inclusive, a MCC considera o OAE como um indicador do pilar DME. Todos os pilares são responsáveis, autônoma, planejado, educação e treinamento, mas ele é controlado e monitorado pelo pilar DME. Então, esse tem o objetivo de dar o peso da importância desse indicador e tratativa das perdas através da metodologia aí do pilar. Então, atingir classe mundial é suficiente? Consegue? É possível? Claro que é possível. É fácil? Não é fácil. Muita disciplina, né? Muito comprometimento, muita análise.
Mas, pessoal, as empresas que acreditam na metodologia, as empresas que levam a sério os programas de excelência operacional, baseado em TPM, WCM, Lean, tem tudo para atingir um nível de excelência que, nesse caso aqui, é os 85%. E tem a utopia, tá? 100%. Eu vou mostrar por que utopia. Todo mundo sabe, porque, infelizmente, algumas empresas não percebem, não analisam, ou em algum momento não foram orientadas. Porque parada planejada também afeta a OAE, pessoal. Parece incrível, né? Mas eu mostro para vocês aí nos próximos slides. Bacana. Pode mudar, Luciano? Aí. Então, vamos lá. O famoso 85% é termos 90% de disponibilidade, 95% de performance ou desempenho e 99% de qualidade. Né? Então, percebam que quando a gente fala em disponibilidade, quebra-falha, setup, troca de ferramental, início e fim de produção, logística, gerenciamento. Pô, Polato, do que você está falando? Eu estou falando das 13 grandes perdas que compõem o cálculo do OAE. Então, galera, o pilar de ME bem estruturado, o time multifuncional, pessoas que conhecem realmente a metodologia, se aprofundam nos conceitos, nas ferramentas e participam aí dos times de melhorias, conseguem analisar essa evolução ao longo do tempo. Bem, vamos para o próximo slide. Peraí, só um fica à vontade. Volta lá. Isso aqui é muito legal, cara. Eu gosto desse assunto. Todos da indústria são responsáveis pelo OE. Então, manutenção e disponibilidade, produção, performance, logística, qualidade. Todo mundo é responsável pelo OE. Isso é bacana. Não é o OE da manutenção, o OE da produção. Não, é da empresa, né, Polato? Isso é legal, né? Então, o meu resultado, as minhas manutenções afetam o OE. A minha linha, o meu processo, se não estiver bem, afeta o OE. Então, isso é bacana, né, cara? Muito, muito, muito legal. Nós vamos perceber agora no próximo exercício que você não ter uma estratégia de parada planejada, você não ter uma estratégia de tempo fora de turno, né? Isso acompanhei muitos anos ali no Sorocaba, que quando a gente tem a oscilação da falta de demanda, acaba mexendo com o cálculo, porque afeta diretamente o impacto percentual de cada perda. Né? Então, nessas 13 perdas que nós estamos comentando, sem dúvida, Letieri, todos estão envolvidos. Não é responsabilidade de ABC, é comprometimento e disciplina de todos. Cada time ajudando, através dos projetos, através das análises, através das rotinas, através das suas estratégias como pilar, isso traz o resultado do OAE e é um resultado de todos. Ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui para a gente conversar um pouquinho. Estou vendo aqui várias empresas que estão aí com OAE acima de 80, 89, 92. Parabéns, pessoal. Vocês acreditaram, começaram ali na casa dos 50, 59 e hoje está num patamar alto e um ponto com certeza. Não percam a disciplina, porque é muito fácil derrubar o OAE. Se a gente perder a nossa estratégia, perder a rotina, seja de manutenção planejada, de autônoma, as boas práticas de controle inicial, de qualidade, né? Parar de treinar, de capacitar as pessoas, que é educação e treinamento, isso derruba o OAE. Então, realmente, é muito difícil atingir e também é muito difícil de manter, porque a gente nunca pode dar um passo para trás. É sempre a questão da melhoria contínua, da evolução. Tá bem? Então, vamos pegar um exemplo aí. Vai dando um clique. Vamos considerar um mês de 30 dias? Só para a gente fazer um exercício rápido. 30 dias vezes 24 horas, 720. Essa empresa não trabalha de sábado e domingo. Então, 24 vezes 8, 192, eu tenho um tempo disponível de 528 horas. Excelente. Das 528 horas, eu tenho uma parada de um dia de manutenção programada por mês.
Então, eu tenho um tempo operacional de 504 horas. Parada não programada. Percebam que aqui eu fui tudo no 10% para facilitar a nossa conta. Eu fui amigo agora, tá? 50,4 horas, eu tenho um tempo trabalhado de 453. Velocidade reduzida, né? Ritmo, 45,36. Então, sobra 408,24. E refúgio e retrabalho, perdemos 40 horas. Então, eu tenho um produtivo líquido de 367 horas e 42. Rapidamente, pessoal, qual é o OAE dessa linha aqui? Polato, aí você vai começar a quebrar a empresa já, Polato. Não, vou nada. Vamos lá. Tem gente boa de OAE aí. Legal. Bacana você ter falado na Sorocaba Refresco. Estou até conversando com o Marcelo Patriarca aqui. A Sorocaba é nosso cliente também, né? Um grande parceiro. E a gente vem conversando sobre isso, né? O impacto que a nossa ferramenta hoje dá no OE, né? O ganho que uma solução mobile hoje, né? Traz aí para a indústria, né? Então é muito bacana. Eu estou falando, quando o pessoal vai calculando aí. Olha, Thierry, antes você começar a fazer uma dancinha nessas horas aí. Para tudo! Tá parecendo o cara do propaganda lá do. Olha. Tiago, pega todas as informações do Tiago aí, Letieri. 72,9. É o cara, velho. Aí, o cara. Tiago. Agora, qual o Tiago? Entraremos em contato com você. Parabéns. Estaremos aí passando para você as informações. Mas muda o slide agora. Vamos entender o 72,9. O Marco Antônio mandou 73 na sequência, aliás, que arredondou só o decimal, hein? Ó. Não, tudo bem. Tá de parabéns também o Marco Antônio. Mas vamos lá. Legal, pessoal, o OAE, ele é composto por 3 índices. Disponibilidade, desempenho e qualidade. Cara, Tiago Oller, conhecidaço nosso aí. Trabalhou com a gente num projeto. Então não vale. Não, pô, acertou o OAE na pinta aí. Parabéns, Tiagão. Parabéns. Pessoal, por que o Tiago colocou 72,9? Porque ele fez o cálculo de disponibilidade, desempenho e qualidade. Eu dei a dica, usei 10%. Então, 90, 90 e 90 dá 72,9. É fácil atingir 85? Não. Porque disponibilidade de 90, vou dar as duas maiores perdas, setup e quebra. Em desempenho, variação de ritmo. E nós sabemos que nem todos os produtos rodam no nominal do equipamento. Então, a gente já tem uma perda de velocidade inerente ao processo. E qualidade é 10% do tempo em relação a refúgio e retrabalho. Então, também é fácil você ficar abaixo de 90%. Claro que tem segmentos que dão 99,9%, não tenha dúvida. Mas manter isso é um grande desafio. Porém, agora é o ponto que muitas empresas não observam. 72,9% em cima de quê? Dá uma olhada, pessoal. Essa empresa, no exemplo, essa linha nova, linha turbo, 1.000 unidades por hora, ela tem um percentual de utilização de 69,58%. O empresário compra a sua linha e pela nossa estratégia, que é o tempo operacional, e pela estratégia da empresa, que é o tempo fora de turno, que nos dá o tempo disponível, eu aproveito o meu equipamento funcionando em relação à produção em 69,58%. Polato, então essa utilização Agora, qual a empresa que calcula o TEP? Escreve no chat, pessoal. O TEP nada mais é que a disponibilidade do equipamento perante o tempo calendário, perante os 30 dias. Então, dá uma olhada que interessante esse exemplo. Na verdade, eu utilizo o meu equipamento 51% do tempo que eu tenho. E nesse tempo que eu utilizo,
eu tenho uma eficiência de 72,9. Olha que interessante a perda. De 720 mil unidades mês, que é possível, eu perdi 352.580. Então, olha o tamanho da oportunidade que o pilar DME tem para analisar quando a gente fala do cálculo do OAE, da utilização, do TEP e, consequentemente, das 13 grandes perdas. Então, o foco do pilar, quando a gente fala de gargalo, quando a gente fala de perda, porque, na verdade, a empresa quer aumentar o lucro. E aumentar o lucro é fazer mais com menos. Então, uma empresa que hoje eu utilizo 51% do equipamento, se eu jogar isso para 75%, 80%, será que ela precisaria rodar 3 turnos? Será que eu precisaria ter uma terceira linha ou uma segunda linha? São essas análises que o pilar tem que fazer de uma forma bem aprofundada. Ok? Então... Hein, Polato? Fica à vontade. Toma uma água aí, deixa eu raciocinar aqui. Eu não estou aprendendo, né? Eu lembro, Luciano, lá em Skint, um OE, mas eu não lembro desse indicador que você chamou aí de... Como é que você deu o nome? TP? TP. Eu conheci como APP, né? Tem o OE e o APP. Quando eu fui para o agro, saí da bebida, da área de bebidas e fui para o agronegócio, no agronegócio a gente começou a calcular o OE, mas não tinha a variável qualidade, era só disponibilidade versus desempenho. Porque eu estou medindo soja, milho, então isso, qualidade era irrelevante, né? Então o cálculo era só disponibilidade versus desempenho, né? Performance, né? Tirou qualidade. E aí calculava o OE e aí o APP. O que é o APP? Realmente, cara, o ativo tá ali, tu não tá produzindo porque você não quer. Né? Porque é o trabalho de segunda a sexta, mas eu posso trabalhar sábado, eu posso trabalhar domingo, eu posso trabalhar... Enfim, esse cálculo para mim era novo. Eu aprendi na área do agronegócio. A pergunta é, as empresas estão usando esse cálculo? Realmente tem isso? Por exemplo, a Sorocaba tem esse cálculo? Sim. Mede isso? Porque, Luciano, eu não lembro disso na Skin, Luciano. Eu vou até complementar, porque assim, a Sorocaba Refrescos, hoje outras franquias estão começando a medir o OE online, e a Sorocaba Refrescos, desde o ano de 2013, ela trabalha com o PC Factor. Tá? O PC Factor é um software de OE online, desenvolvido aí pela PPI Multitask, e é um software que traz todos esses indicadores, ok? Para que a gente consiga fazer essa análise detalhada de qual é o impacto do OE no nosso processo, mas o quanto realmente nós estamos utilizando esse ativo, né? O conceito que eles usam, o AE, a Francine está colocando ali, mas a gente usando aqui o conceito da metodologia, a gente usa o TEP, ok? Que é a performance, a produtividade total em relação ao calendário. Nomenclatura muda do sistema para a metodologia, mas o TEP é exatamente o AE que hoje tem no PC Factor, ok? Entendi. E bacana. Por que isso é importante? Medir só o OE não nos mostra realmente o quanto nós estamos utilizando o ativo daquela empresa. E esses dois indicadores, tanto a utilização quanto o TP, ele nos permite tomar decisões em relação a melhorar a nossa fábrica, a nossa empresa, em relação à disponibilidade desses ativos e a melhor utilização desses ativos aí na rotina, no dia a dia. Bacana, entendi. Bom, vamos dar prosseguimento, que o nosso horário tá acabando, né? A gente tem muita pergunta aqui ainda. Legal. Só uma pergunta. Letieres, Polato, parabéns aí pela apresentação, pelo exercício. Ficou muito bacana, muito didático, viu, cara? Show de bola. Valeu, Lu, tamo junto. Só uma pergunta que eu tinha capturado no chat aqui. Como eu tô na tela de apresentação, eu tô com o computador do lado aqui para tentar acompanhar as duas coisas, mas já viu, né? Cuidar de duas caixinhas aqui é difícil para o homem, né? Mas uma das perguntas que fizeram na primeira parte era com relação à frequência de reuniões do Pilar ME.
A nossa sugestão é que essas reuniões aconteçam semanalmente, principalmente no início do programa, né, para a estruturação das perdas e tudo mais. Aí, com o avanço da metodologia, da implementação, algumas empresas acabam espaçando para 15 dias, né, uma frequência quinzenal. Mas sempre é interessante aí, entre semanal e quinzenal, para não se perder aí a disciplina das reuniões, o atendimento ao master plan do Pilar, né, e o próprio acompanhamento dos indicadores. Apesar da gente acompanhar nas trocas de turno, acompanhar na reunião diária, na reunião semanal, né, mas é importante ter essa visão do todo que o Pilar IME traz para a gente. Era uma pergunta do Marco Antônio, tá? Não, beleza. Eu tinha anotado aqui. Dá um flag aí. Se tiver ok pro Marco Antônio, depois a gente dá um flag aí. Vamos lá. Bora. Beleza. Pessoal, então, e toda essa estratificação, né, esse deployment que nós chamamos, né, a palavra bonita, né, o deployment, é o cascade, né, é a estratificação das perdas, né? Nós saímos aí do OE, abrimos isso em três índices, vamos chamar assim, né, o disponibilidade, o performance e qualidade, né, e aí temos as respectivas perdas para cada uma delas. Né? E essa perda, a gente costuma dizer que a árvore de perda, é o nome que nós chamamos para isso, que é o próprio desdobramento dela, onde ela sai do nível máximo de perda e vai nos trazendo até os níveis de estratificação menores. Né? E com isso, nessa estratificação, nós conseguimos também passar a valorar essas perdas. E aqui nós estamos trazendo um exemplo, né, na fala como OE, na sequência do exercício, mas poderia ser uma árvore de perda de materiais, uma árvore de perda de energia, né, uma árvore de perda financeira, propriamente dito. Né? Então, temos vários tipos de árvore de perda, né? Mas a metodologia basicamente é a mesma para cada tipo para cada segmento aí. Né? E o que nós esperamos com essa árvore? Ter a visibilidade, né, da informação, a confiabilidade da informação, conseguir executar uma gestão fundamentada dela, né? Definir as metodologias para atuar nessas perdas que estão identificadas e, por fim, garantir a melhoria contínua. No próximo slide aqui eu consigo abrir um pouquinho mais para detalhar, por isso eu passei mais rápido, né? Mas a visibilidade da informação é garantir que ela realmente é fidedigna do que o operador realmente está capturando, se não for uma coleta automática, né? Na linha, é importante demais ter a confiabilidade da informação, né? A gente consiga ter a identificação do gap, né? O que nós temos baseado em todo o mapa de melhoria específica, né, das perdas, qual que é o gap de cada uma das perdas? Qual é a nossa curva driver para conseguir atingir no final do ano o nosso percentual de cada uma das metas? Né? E aí, baseado nisso, qual é o impacto financeiro de cada uma dessas perdas? O quanto que isso vai contribuir na última linha lá, né, do bottom line, né, da nossa margem de lucratividade. Então, o Pilar ME, como torre de controle, tem que ter essa visibilidade e a árvore de perdas nos favorece a essa visão. Né? Essa gestão é exatamente a questão do direcionamento. Ele é a torre de controle, ele é o braço direito da gestão industrial da empresa e o cérebro do programa. Então, é ele que vai nos dedicar, né, e definir qual é o verdadeiro foco, né, real de implementação da implementação. Depois, definir as metodologias, né, através da formação dos grupos. Né, eu vou falar um pouquinho de complexidade ainda na sequência dos grupos para a gente finalizar. Né, reconhecer os times, acho que isso é importante, né, ter essa questão do reconhecimento de cada time. Né, e, por fim, aí a gente sair desse efeito serrote, né, que nós monitoramos muito nos indicadores, né? Um mês vai super bem, outro mês cai, um mês vai bem, outro cai, né? Para tentar migrar aí para o de melhoria contínua. Então, resumindo a árvore de perdas, a possibilidade da gente visualizar todas as perdas da companhia, identificar essas maiores oportunidades, né, para ter um retorno. Não dá para atuar todas, né? A gente começou alguns trabalhos de uns clientes que o Polato citou anteriormente aí. Nós estamos realmente definindo as maiores perdas, né? Qual batalha nós queremos vencer e quais que realmente vai trazer o verdadeiro retorno para a companhia. E, por fim, aí, acompanhar a captura desse saving aí para poder reinvestir em novas implementações, né? Basicamente, em resumo, essa é a árvore de perda. Né? E nada mais é do que um deployment, né? O desdobramento disso. A gente olha a árvore geral, vai abrindo isso por tipo de perda, por linha, por área, né? Por equipamento, até onde a gente tenha realmente o foco de atuação e onde que realmente a gente vai mirar e vai dar aquele verdadeiro tiro, né, que nós chamamos aí de bazuca para eliminar o problema na sua causa raiz e trazer o retorno. Né? Trago para vocês só um exemplo para visualizar, né, um exemplo da MCC, onde a gente captura a perda, seja ela de percentual, de consumo, né, o desvio do consumo dela ou o gap da perda, e a valoração. É importante para o operador, né, talvez em base de percentual, né, dependendo da
da confiabilidade, da confidencialidade da informação, o tamanho da empresa, da companhia, mas ele precisa saber quantos frascos que ele está deixando cair no chão durante a sua operação, que vai gerar um reprocesso, qual é o impacto financeiro no final do dia? Né? A gente costuma ver muitos isso, né, em cases, em projetos, né? Essa perda anualizada daria 25 carros 0 km, né? O carro econômico aí 0 km, né? Então é importante ter uma linguagem para o operador para que ele tenha, de fato, o entendimento do impacto daquilo para o negócio, né? Primeiro, para o equipamento que ele atua, para a linha onde esse equipamento está acoplado, para a área produtiva onde ele atua, para a empresa, né? Para a unidade, enfim, para a companhia como um todo. A árvore de perda nos fornece isso e realmente ela nos ajuda a nortear, né? A cadenciar os grupos e a implementação aí dos projetos. Legal? E falando nisso, né, nós temos que falar também dos projetos. Importante, pessoal, às vezes as empresas contratam a consultoria, nós vamos iniciar um trabalho que eles querem formar 25 Green Belts. E aí começa a achar projeto que sai pela chaminé da fábrica, né? Não. Nós queremos ter todos os Green Belt aqui. E olha que você vai começar a olhar o nível de projetos, é muita coisa aí que está na base, que é o puro SDCA. Aí o cara começa a fazer um projeto, está na etapa 2, começa a restabelecer condição básica, né, traz tudo para a sua condição ideal de operação e já atinge o target. Mas o cara quer se formar Green Belt, ele quer forçar uma análise, né? Ele quer entregar o projeto. Não vamos fazer por fazer, pessoal, né? A hora que a gente olha para a árvore de perda, ela nos dá N oportunidades, né? Então, esse cuidado de direcionar os projetos exatamente para problemas crônicos e complexos, da qual eu não consigo resolver com uma ferramenta básica aí de SDCA, de padronização. Então, é um alerta que a gente sempre traz aí, né? Os projetos sempre para problemas crônicos e problemas complexos. Não dá para lançar projeto para causas conhecidas, né? E aí fica aquele projeto Frankenstein, né? Que a gente vai querer fazer de trás para frente para entregar um resultado que não precisa. Então, é importante colocar o recurso no lugar certo, né? Essa é a grande sacada. Então, para os times, sempre olhando para a perda crônica, né? Mas, Luciano, o que é a perda crônica? O que é a perda esporádica, né? Como diferenciar isso? Né? A gente tem 3 abordagens nesse slide aqui que é bacana de detalhar para vocês. Estou com delay aqui, mas acho que já deve ter mudado, né? A primeira visão é a visão do reparar, né? É uma abordagem puramente analítica para a gente olhar as perdas esporádicas. É aquela que um momento ou outro ela acaba aparecendo. E essa aí é muita correção de rota, né? A gente utilizar aí ou as ferramentas que nós temos de SDCA ou um puro 5 porquês, né? Um puro método de análise de solução de problema básico, né? Nós já conseguimos resolver a esporádica. E aí a visão de melhoria, né? A abordagem do melhorar tem que ser realmente para as perdas crônicas. É aquela que todo dia está te incomodando, tá tirando o seu resultado, e às vezes a gente até se conforma com essa perda, né? Esse é o problema, ela acaba virando paisagem do nosso processo. Eu passei por uma empresa de montagem, né? De montagem de tratores, máquinas agrícolas, e todos esses equipamentos que saíam da parte da pintura passavam por uma área de retrabalho. Era parte do capô de um trator, né? Passava por retrabalho. E chegou um momento que tinha 33 pessoas trabalhando nesse departamento, mais do que na pintura. E aí fizemos um trabalho de eliminação de perda, né? De mapeamento, entendimento de perda, análise, resolvendo o problema, e foi diminuindo, os tratores não passavam mais por essa área. Chegou numa reunião diária, né, no dia de manhã, um dos líderes, tinha até líder na área, né? Essa área tinha um líder, inclusive. Apareceu na reunião e falou: pessoal, nós estamos com algum problema. Os tratores não estão mais passando aqui para ser reparado. O problema era o trator passar para reparo da pintura, né, gente? Então esse é o cuidado. Essas perdas crônicas acabam incorporando na nossa rotina e passando a ser perda oculta, né? Então é um alerta que nós temos que ter. Legal? E a última abordagem é a abordagem de inovar. Aí sim, é quando nós já esgotamos, né, os nossos recursos aí com relação à melhoria do equipamento que nós temos, e nós vamos para um projeto aí, para um retrofit, para algo mais estruturado. Então, de uma maneira muito rápida aí, a diferenciação da esporádica para a crônica, né? E aí, galera, e quando eu implemento qual ferramenta? A gente tem uma hierarquia de ferramentas para a complexidade do problema, né? Se eu tenho um problema muito básico, muitas vezes eu vou resolver aqui rapidamente, né? Ver e agir,
coloco uma etiqueta, abro uma lição de um ponto, próprio checklist de inspeção, né? Ferramentas que do dia a dia a gente atua na nossa reunião de troca de turno, na nossa reunião diária, né? Para que essa perda não se torne crônica, ok? Ou as próprias ferramentas básicas aí. O Viola comentou da análise de quebra-falha, né? Podemos utilizar aí uma análise de defeito, as ferramentas básicas da qualidade aí nos ajudam nisso. Aí, se essas perdas persistem, né? Nós não conseguimos eliminar com essas ferramentas mais básicas, nós vamos para as ferramentas intermediárias. Um outro nível aí, podemos usar o Speed Kaizen, né? Muito utilizado na metodologia, o Capidu rápido, né? Tem algumas metodologias que a gente utiliza, onde envolve poucas pessoas e menos dias de análise, menos dedicação para a perda. E uma vez a perda persistindo, nós vamos para processos mais fortes, né? Mais empoderados aí de análise, né? Entendimento, o Capidu, se é uma perda relacionada à troca de produto, né? A changeover com o SMED, ou o próprio DMake, né? Se a gente fosse pensar num DMake nesse nível aí, já seria um Green para Black Belt, né? Já envolvendo muito mais estatísticas e também uma análise PM, com eventos de DOE e outras ferramentas mais sofisticadas para a gente realmente atuar aí naquele 0,05% de perda para a gente atingir o 100%, né? Mas, de novo, 95% dos nossos problemas estão aqui, pessoal, nessa primeira abordagem aí de padrão. Podem ter certeza disso. Então, uma recomendação que a gente deixa para a liderança, quando trouxerem qualquer problema na rotina de vocês, devolvam com uma ferramenta. Você já etiquetou? Você já aplicou os 5 porquês? Você já gerou uma lição de um ponto para esse conhecimento? Se foi solucionado, já temos um trabalho padronizado, te garanto que vocês vão ter um resultado muito, muito avançado nesse primeiro estágio. Tá legal? Quanto maior a complexidade do problema, mais poderosa tem que ser a ferramenta, né? Exato. Vamos pensar aí numa dor de cabeça, né? Você tá com aquela dor de cabeça, você vai lá tomar um Sonridor, uma coisa mais básica, aí, puxa, se já teve uma recuperação ok, se a dor persiste, você vai ter que ter um medicamento mais forte, né, Letieri? É a mesma analogia, tá? Bacana. E aí, pessoal, para fechar aqui a minha apresentação e deixar um tempo para vocês aí, a gente estava planejando 1h30, né? Para fechar com vocês aí mais essa meia hora de perguntas e respostas, a gente traz essa visão de projetos, né? Então, o Pilar ME e algumas empresas, né, acaba fazendo um evento da estratégia, né, acaba tendo essa visão das perdas, pelo menos do próximo ano, né, no próximo período, define quais são esses times, esses projetos, né, quais são os líderes, quais são esses times multifuncionais, sempre levando em consideração a competência de cada uma das pessoas envolvidas nesses times, né, baseado nos problemas encontrados, né, nas perdas identificadas, treina na metodologia esses times, passa por um processo de ondas de projetos, né, ao longo do período, para que você vá realmente cadenciando, monitorando a entrega de cada um desses projetos e o quanto que isso está te trazendo mais perto do seu resultado. E, por fim, o controle e o to-gate aí de cada um dos projetos, reconhecendo e valorizando os que foram entregando os resultados e suportando para que os demais consigam avançar ainda mais rápido, né? Uma visão geral dos times. E além dos times de projetos, a gente tem também uma outra frente do Pilar ME, né, que é cadenciado das pequenas melhorias. A gente chama de melhorias individuais, né? Que são sugestões de melhoria que o operador, né, por mais simples que seja, ele vai identificando no dia a dia. Não podemos perder de capturar essas melhorias, que muitas vezes, se negligenciadas, elas deixam de trazer um resultado muito grande para a operação também, pessoal. Importantíssimo, tá? Isso é... E as ideias, eles sabem, eles conhecem a máquina, eles conhecem o dia a dia. E aí você instiga o cara e ele dá cada ideia. E, porra, como é que eu não pensei nisso? Exato, né? Então tem que instigar esse cara para dar ideia. Ninguém conhece melhor a máquina do que eles mesmos, né, Letieri? Eles estão a maior parte do tempo do lado do equipamento, né? Poxa, nós somos operador, né? Nós sabemos que ela virava as costas para a linha, um barulho diferente que tinha numa entrada de uma encaixotadeira, de uma envasadora, era porque estava falhando o produto, né? Só com o ouvido. Só com barulho, cara, exatamente. Fantástico. Pessoal, um pouco que a gente tinha que trazer aqui de conteúdo, né, para vocês era isso, né? Mais um bate-papo e exemplos. Aí uma foto só para ilustrar a MCC Consultoria, né? Nós estamos em Valinhos, né? O Lato já disse na introdução, né? Realmente são profissionais de 25 anos de implementação no programa, né? Temos vários clientes aí que estamos atendendo na região, né? E no Brasil como um todo, clientes em Manaus, clientes de Pernambuco, né? Vários clientes. Contem com a gente aí com o que precisarem aí de suporte, né?
Letieri, acho que a gente tinha para trazer aí, grosso modo, né, conseguimos transmitir um pouco da ideia do Pilar ME. Bacana. Né? Resumido, mas trazendo os pontos principais Legal. e atrativos do Pilar, viu? Legal, bacana. Bom, agora vamos para as perguntas, né? Tem uma pergunta bem interessante. Quais são as 13 perdas? Fala aí, quais são as 13 perdas? Peguei vocês agora. Não, então, pessoal, quando a gente fala do OAE, as 13 perdas, vamos começar a numerar de uma forma bem tranquila, né? Primeira perda, a perda 1, são as quebras falhas, tá? A perda 2, setup. A perda 3, troca de ferramental. A perda 4, início e fim de produção. A perda 5 é o famoso chocoteio, pequenas paradas. A perda 6 é velocidade reduzida. A perda 7 é refúgio e retrabalho. A perda 8 são as paradas planejadas, aquela que a gente acha que não afeta o OAE, mas lembre-se do tempo disponível e do tempo operacional. A perda 9 é o gerenciamento. A perda 10 é a mobilidade. A perda 11 é a organização de linha. A perda 12 é logística. E a perda 13, medições e ajustes. Ainda estou bem em conceito, pessoal. Ô, Luciano, puder voltar para nossa cancelar a apresentação aí pra gente. Isso. Aí, que aí Eu estava injuriado de não olhar esse povo aqui, viu, Letieri? Obrigado. E muito importante, né? Quando a gente fala dessas perdas, claro, pessoal, que há variações de empresa para empresa, de cliente para cliente, mas a MCC, eu, Luciano, como eu falei, o Fábio, né? A gente foca muito no pilar de ME, exatamente porque nós queremos fazer uma consultoria que traga resultados para a empresa, resultados para o negócio. Tá? Metodologia a gente ensina, pegar na mão, fazer assessoria, implementar pilares, mas a gente é muito rígido na questão de buscar os resultados, atingir as metas que nós definimos para a empresa, que estão no nosso acordo, que estão no nosso contrato. E aí, reforço o que o Luciano disse aí durante toda a apresentação. Sendo o quarto pilar ou sendo o primeiro, o pilar de melhoria específica ele é fundamental para a implementação do TPM, porque ele é o pilar onde estão as metodologias, as ferramentas e os direcionamentos para que a gente escolha os melhores temas dentre as 13 perdas ou dos 8 desperdícios, para trazer o resultado financeiro para a empresa, que nada mais é que o lucro. A empresa precisa aumentar o lucro. E a gente tem duas formas, somente 3, na verdade, de aumentar lucro. Ou aumento a receita, ou reduzo meus custos, ou eu aplico as duas, que é o melhor cenário. Vende-se mais, Exato. Mais clientes e cada vez menos custo, menos perdas e menos desperdícios. Que bacana, legal. Pessoal, eu tenho muita pergunta, o tempo é curto, né? Eu não quero ficar aqui extrapolando o tempo, até mesmo porque muita gente trabalhou o dia todo, está cansado, né? E precisa descansar. Se alguém tiver mais alguma pergunta que eu vi aqui, eu acho... trouxe uma de empresa cimenteira. Cara, eu fiquei pensando aqui, Gelson, passei por algumas consultorias e muitas empresas, né? E não tenho essa experiência cimenteira. Não sei se o Polato na época de MCC já teve alguma atuação, mas eu não tive, não, viu? Não tive. Pode ser a primeira, hein? Boa, Jailson. Não, mas vamos se aprofundar, Jailson. Entre em contato com a gente. Vamos analisar o seu case e ver como que a gente pode contribuir com a implementação da metodologia. Tem uma pergunta aqui, por ter o sangue de manutenção, né? Essa manutenção na veia, o Tiago, ele está perguntando se o PCM da empresa aqui já está rodando bem, qual é a funcionalidade de implementar o pilar de MP, né? Cara, como nós vimos, a estratégia que nós temos na empresa hoje pode ser a que não seja a melhor estratégia. Então, é muito importante que PCM, próprio time técnico, gestão de manutenção, gerentes, diretores, supervisores, sempre estejam atentos à estratégia de manutenção, principalmente
na questão de quebra-falha, mas que são as corretivas, mas também cuidado com o tempo que nós gastamos com preventiva, ok? Hoje uma estratégia baseada na manutenção, que seria uma estratégia, vamos dizer, world class. 1 dígito de corretiva, no máximo 30% de preventiva e mais de 60% de preditiva. Então, essa é uma estratégia indo em linha aí com a indústria 4.0, né? Hoje tem muita tecnologia, como nós vimos aí no início da apresentação, o próprio app, o próprio software, né, que a ITS trabalha. Então, isso facilita o nosso approach com a operação, facilita o nosso tempo de reparo, reduz esse tempo de tratativa dos problemas, assim como muitas outras ferramentas que tem no mercado. Então, sempre olhem para esse percentual. 1 dígito de corretiva, máximo 30 de preventiva. Polato, mas por quê? Porque são as 2 manutenções mais caras que existem. Preventiva baseada no tempo. Muitas empresas que, por exemplo, não aplicam um RCM, acabam trocando componente novo. Corretiva, além de parar a máquina, fator surpresa. Sempre quebra no turno da noite, onde nós temos tudo. Tem peça, tem mão de obra, tem usinagem aberta, tem informação. Então, ela sempre quebra à noite porque tem tudo na mão, né? Aí o tempo de reparo é alto. E aí o lucro cessante por não produzir é alto. E a preditiva é um caminho que, infelizmente, o Brasil ainda está começando. Melhorou muito já de uma década para cá, mas cada vez mais nós temos que se aprofundar nesse tipo de estratégia. Então, fica a dica. Legal. Hoje está funcionando bem, MTBF controlado, MTTR, taxa de falha, custo, mas olha com carinho, porque a manutenção é uma fonte inesgotável de trazer saving para dentro das organizações. Bacana. O Jailson é da Intercement, tá? Ah, legal, Jailson. Eu anotei aqui o endereço, vou te mandar o e-mail do time aqui, Jailson. Muito bom. Jailson, qual unidade? Tu é lá de Bagé ou aqui de Goiás, cara? Eu fiquei curioso do Marco Antônio, deve ser de manutenção também, né? Pelos alertas do Marco Antônio, aí deve ser de manutenção também. Final de semana quebra a máquina, né? Pessoal, eu quero tirar um print aqui da nossa tela, que eu quero postar a foto aqui nas redes sociais aí, então vamos sorrir, né? Pronto. Quero agradecer vocês por essa disponibilidade, que rico, que papo bacana, foi muito produtivo. É um assunto aí que dá até o final do ano para conversar, né? Com certeza. Nosso tempo é curto, quero agradecer vocês pelo aceite do convite mais uma vez. Obrigado, Luciano, obrigado, Anderson, por estar aqui conosco, trazendo esse conteúdo rico, né? Que eu acho que vem agregar para todos, né? E é isso o nosso evento, é trazer conteúdo para que as pessoas possam instigar, possam entender que isso traz benefícios para a empresa e até mesmo para a pessoa, né? Eu gostaria de deixar aqui uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu entrei quando eu conheci o TPM, né? Eu já tinha noções de ferramenta, né? De PDCA, de 5x. E no momento que eu fui para a área de bebidas, né? Para Skin Cariol, eu não entendia nada de qual o princípio de funcionamento da máquina, como funcionava o processo. E aí o meu gestor, o Luciano deve ter conhecido, fala assim, Etier, tu vai fazer o 5x com o pessoal. As quebras tu vai conduzir. Eu disse, puta merda, não conheço nada. Só que no momento que eu comecei a fazer as quebras, eu comecei a entender o princípio de funcionamento. Porque quando eu vou fazer uma análise de quebra, eu não sabia nada, eu pegava o operador, pegava o técnico e, cara, o que aconteceu? Por quê? E eles vão falando, aí você vai aprendendo com os caras. Né? Aí peraí, agora eu entendi como é que funciona, como é que entra ali o vácuo, aí como é que vem a tampa. É muito bacana. Eu acho que essa ferramenta, ela deve ser introduzida, né, as ferramentas de melhoria, todo mundo cresce, todo mundo aprende com isso, né? Então, eu trago isso para a minha vida. Eu sempre falo para meus alunos, inclusive, cara, faz o 5x, aprenda essa ferramenta, que aí não precisa você fazer.
os caras vão te ajudar. Traga o pessoal pro teu lado, operador, traz o mecânico. E aí, pessoal, como é que é? Por quê? E aí você aprende junto com os caras, junto com o pessoal, né? Isso é muito bacana, né? E a grande sacada do TPM, desculpa, a grande sacada do TPM é isso, é utilizar o equipamento para que seja um instrumento de ensino, né? De capacitação, né? Essa é a grande sacada, né? Quando a gente fala do porquê, volte no tempo e volte a ser criança. Seja impaciente, não aceite o primeiro não, seja curioso. Exato. Somente assim que nós vamos conseguir resolver os problemas. O Pedro pergunta muito por quê, Luciano? Por quê? Pessoal, o segredo do porquê é vá com a mente aberta, volte a ser criança, curioso, e não aceite o estado atual como o estado verdadeiro. Tudo pode ser melhorado. Depende daquilo que a gente desenhar, daquilo que a gente acreditar e implementar. Que bacana, legal. Show. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Fica aqui o agradecimento da ITS. Vamos fazer o próximo. Teremos uma segunda rodada aí. Estamos à disposição. Assim que você quiser montar, conte conosco. Foi um evento para nós grandioso. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, Letieri, a ITS, aí, pela oportunidade, tá? E a MCC está à disposição de vocês, pessoal. Tá joia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. E aí, meu agradecimento ao Luciano, ao Fábio. Ele não está aqui conosco apresentando, mas eu sei que ele está lá torcendo, assistindo, e é uma peça importante dentro da nossa empresa. Então, aí, parabéns, pessoal. Estamos juntos e vamos para cima. Que bacana, pessoal. Obrigado. Luciano, suas palavras finais aqui. Cara, minhas palavras são agradecimento ao Polato, a você, a todo o time ITS aí, MCC, e aos participantes, né, pela paciência, tá aqui com a gente mais um tempo, né, a gente vê que já tá, praticamente, era 1h30, depois me falaram que era 1 hora, eu tô programando pra 1h30, mas se deixar aqui não tem cerveja aqui, né, tô só com a água, então ficaria até meia-noite. Um abraço, galera, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, abraço. A era do complexo chegou, e com ela, novas demandas e exigências. E é isso que o ITS PM Run vem atender. Uma solução mobile para os processos de manutenção sem burocracia, em tempo real e integrada à plataforma SAP. Falando das facilidades que o PM Run oferece no chão de fábrica para o mantenedor, hoje é muito fácil a criação de uma nota PM, né, uma nota de manutenção, para que o PCM tenha insumos para tomar as decisões corretas. Isso é feito pela tecnologia implementada pelo PM Run. Com o ITS PM Run, você pode criar notas PM para o time em campo, criar ordens de manutenção e reserva de materiais, consultar listas técnicas dos objetos e manuais, criar registros fotográficos nos documentos e muito mais. Mais do que vender soluções, estamos protagonizando a transformação digital do país e apoiando as empresas a avançarem no seu desenvolvimento tecnológico. ITS PM Run, a manutenção no centro da estratégia e na palma da sua mão.